Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Federação das Entidades de Militares Estaduais do Pará, FEMPA, damos as boas-vindas a todos. Iniciamos neste momento a cerimônia de abertura da palestra com o tema Conheça os impactos da reforma da Previdência para os militares estaduais. Este evento objetiva proporcionar a discussão dos impactos da reforma da Previdência para os militares estaduais. O evento abordará as práticas relacionadas à categoria militar e os desdobramentos sobre o tempo de serviço, contribuição previdenciária e regras de transição para os que estão na iminência de serem transferidos para a reserva remunerada. O evento conta com a participação de renomados juristas e militares da área, representantes das instituições militares e Ordem dos Advogados OAB Pará. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Coronel PM, Senhor Américo Valeriano de Sena. Coronel PM, Senhor João Paulo Vieira da Silva. Coronel do Corpo de Bombeiros, Senhor João Gilberto Figueiredo. Coronel PM, Senhor Marco Antônio Prachedes de Moraes. E o Tenente Coronel Cleberson Loar, vice-presidente do COCB. Neste momento, pedimos, por favor, as seguintes autoridades para a composição da mesa. Presidente da mesa, Senhor Márcio Augusto Moura de Moraes, advogado. O nosso palestrante, senhor Roginardes de Vasconcelos, Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Coronel Edson Sarmânio Paulino, presidente da FEMPA. Coronel Flaviano Gomes de Melo, presidente da AMIRPA, Associação dos Militares da Reserva do Estado do Pará. E o senhor, que vai ser nosso mediador da nossa palestra, senhor Evandro Martins Bisneto, advogado representante da OAB. Neste momento, solicitamos a todos que, em posição de respeito, possamos ficar todos de pé para a execução do hino nacional. Informamos às autoridades presentes da mesa que não precisam se voltar para a bandeira, porque neste momento o hino nacional, que é o símbolo em destaque, está sendo reverenciado. Filhos deste sol, nação gentil, pátria amada.
têm mais flores, nossos rosas têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar barulho ostentas estrelado, e digo verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas eres a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à curva, em quem ninguém te adora, a morte terra adorada, entre outras mil ressuras, ó pátria amada, dos filhos deste sol gentil, pátria amada, Brasil. Por favor, gentileza, todos podem sentar. Gostaríamos, neste momento, de passar a palavra ao senhor presidente da Federação dos Militares do Estado do Pará, senhor Edson Sarmânio Paulino, coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, para dar as boas-vindas e realizar a abertura oficial deste evento. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que estamos aqui reunidos neste momento ímpar para os militares, tanto das Forças Armadas como os estaduais, bombeiros, polícias militares, para aqui fazer este longo debate com o tema os efeitos que a Previdência irá ecoar na nossa vida policial militar, bombeiro militar e das Forças Armadas. A FEMPA orgulha-se de estar na frente desta organização dentro do acompanhamento especial. E aqui faço um agradecimento ao Dr. Márcio Moraes, no seu escritório, que tem conduzido todos os caminhos da nossa federação para atingirmos a meta que estamos propostos nesses anos em que nós estamos na frente. Então, agradecemos mais uma vez e espero que todos saiam daqui satisfeitos com as informações que irão receber. Muito obrigado. Neste momento, iniciaremos a palestra com o tema Conheça os impactos da reforma da Previdência para os militares estaduais. Informamos que a dinâmica das perguntas ao palestrante será realizada da seguinte forma. Vocês irão escrever essas perguntas, direcionarão à mesa, farão um sinal à nossa recepcionista e a mesma direcionar aos nossos mediadores. Lembrando que no material de vocês tem papel e caneta para vocês realizarem as suas perguntas. Então, neste momento, chamo para realizar a palestra o senhor Roger Nardes de Vasconcelos, major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Militar pela PUC do Rio Grande do Sul, professor da Academia de Polícia Militar, APM Rio Grande do Sul, e da Academia de Bombeiro Militar, ABM Rio Grande do Sul. É tutor da Secretaria Nacional de Segurança Pública, chefe da Assessoria Jurídica e Legislativa da Secretaria do Estado da Segurança Pública Rio Grande do Sul, professor de Legislação Especial da Pós-Graduação em Políticas e Intervenção em Segurança Pública do IMED-SENASP, instrutor de Abordagem e Defesa Pessoal Policial, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e diretor jurídico nacional da Federação de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, FENEM. Senhoras e senhores, senhor Roger Nardes de Vasconcelos.
É uma satisfação muito grande estar aqui, nessa terra que é o segundo maior território do Brasil. Fui muito bem recepcionado, é a primeira vez que eu venho. E trazendo um tema que é um tema muito novo. Ontem foi aprovada a norma geral da União, que é o marco regulatório sobre todas as normas gerais de inatividade e pensão dos militares. Essa é uma luta que para nós da FENEM é uma luta de muitos anos. Desde a emenda 41, em 2003, nós detectamos e percebemos as mudanças que estavam sendo implementadas no texto constitucional, principalmente mudanças que afetavam os servidores públicos do regime próprio de previdência, e começamos a perceber a necessidade de segregar, de segmentar, de deixar muito claro o tratamento diferenciado que os militares precisam ter no texto constitucional em razão de todas as peculiaridades. Então, dado o tempo da aprovação da norma geral, que ainda depende de sanção do presidente, até o momento em que nós vamos começar a ter na prática as dúvidas concretas de aplicação e de antinomia das leis estaduais com as normas gerais, nós estamos aqui navegando num quadro em branco, com teses, com hipóteses, com proposições de entendimentos que são fruto do nosso trabalho na construção dessa reforma, da emenda 103, fruto do nosso trabalho na construção desse texto que agora vai integrar o Decreto-Lei 667, e não se preocupem se eu estiver sendo um pouco vago nesse primeiro momento. A ideia é fazer uma apresentação bem didática, partindo dos textos, porque doutrina sobre a matéria é muito escassa, praticamente inexistente. Jurisprudência em âmbito dos tribunais superiores também temos muito pouca. Não podemos dizer e nem afirmar que existe uma unidade jurisprudencial sobre essa matéria, nem antes e muito menos agora, que os tribunais superiores ainda não foram testados. Então esse é o momento, esse é o ambiente, aqui é o debate acadêmico, aqui é o debate concreto, e se eu estiver em condições, depois a gente vai poder aprofundar ou adotar alguma particularidade de cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes. Eu quero agradecer, nesse momento, a FENEM, na pessoa do seu presidente, Coronel Marlon Tesa, que nos últimos anos, com a participação de todos os estados e de todos os militares, aqui o estado do Pará, através da FEMPA, através da MIRPA, Coronel Gomes, todos os participantes ativos desse processo transformador, que fazem renascer a profissão militar no cenário nacional. O escritório Dr. Márcio Moraes, na pessoa do Dr. Márcio Moraes, eu agradeço todos os escritórios de advocacia, muito bem representou a OAB nos últimos 10 anos de construção legislativa, tanto como legislador positivo na construção dos textos, como do legislador negativo na tentativa de retirada de textos inconstitucionais dos estados e até mesmo da União. Então, volta um pouquinho para cá. Eu pretendo desenvolver essa nossa palestra através de 6 eixos, e eles estão ao longo de toda a exposição. São a interpretação sistemática do texto constitucional. É muito comum que os tribunais, principalmente o STJ, que os magistrados, a partir da emenda 41, estão no regime próprio de previdência, não tem mais integralidade da última remuneração, os magistrados não têm mais paridade, assim como eles, todos os demais servidores públicos, se incluímos os magistrados, que é a última classe que entra em qualquer tipo de reforma, quiçá para os demais. Então, esses magistrados, ao avaliarem teses que envolvem militares, eles costumam nos igualar ao servidor público, ao regime próprio, e nos desigualar quando convém para negar algum tipo de benefício. Então, a Constituição, nesse primeiro eixo de exposição, ela tem que ser interpretada de forma sistemática.
ela não pode ser interpretada em tiras. Isso vai ser muito importante, que nós vamos perceber ao longo da exposição, que a evolução das emendas constitucionais previdenciárias fizeram alterações substanciais no modelo do servidor público e também no modelo dos militares, seja por não alterar ou seja por fazer alterações pontuais. O segundo eixo, que fica muito claro, e nós vamos ver isso de forma inequívoca, é o tratamento diferenciado que o constituinte, tanto o constituinte originário, quanto o constituinte derivado das reformas, emprestou ao servidor público, lá do artigo 40, no regime próprio de previdência, e aos militares, inicialmente apenas no artigo 42, depois segmentados no artigo 42 e no artigo 142. O tratamento isonômico dos militares é outro eixo fundamental, pouco percebido pelos nossos colegas militares. Nós sempre tivemos uma simetria implícita no texto constitucional. Simetria essa que tem um fundamento de defesa e de segurança nacional. Essa simetria, agora com as últimas alterações, ela consta explicitamente em uma norma nacional. Isso é muito importante, porque isso corrobora no texto legal algumas hipóteses e algumas teses que nós já sustentávamos ao longo do tempo, mas que ficava dentro de um conceito implícito. A remissão expressa. O princípio da remissão expressa sempre foi a técnica legislativa aplicável aos militares, de modo que somente aquilo que a Constituição determina que é aplicável aos militares pode ser aplicável aos militares. Não aquilo que o intérprete quer que seja, mas aquilo que expressamente está determinado como aplicável aos militares. Não por outro motivo, do artigo 7º da Constituição Federal, que tem o rol de direitos trabalhistas, os militares só são detentores daqueles que expressamente a Constituição assim determina a sua aplicação. Compatibilidade vertical, esse princípio vai ser muito importante, porque a partir de agora, que nós temos um novo marco jurídico, toda a legislação dos estados, aqui é a legislação do estado do Pará, vai ter que passar por um filtro de compatibilidade com as novas regras da Constituição e as novas regras gerais da União. E aquela legislação eventualmente incompatível com o novo marco jurídico, ela vai ter a sua eficácia suspensa. Esse é o conceito correto, eficácia suspensa. Por quê? Porque se eventualmente a norma geral da União muda, se ela é revogada ou se ela altera a sua natureza e a norma estadual passa a ter compatibilidade, ela volta à vida, volta a ter eficácia. Isso é importantíssimo, porque ao longo do tempo nós vamos verificar uma série de normas que vão ficar esterilizadas e depois vão ganhar força novamente. E a partir daí, um novo marco jurídico, que é a proteção social. Nós comumente e equivocadamente falávamos em regime próprio de previdência dos militares, ou que os militares tinham uma previdência diferente do servidor público. Esses conceitos, eles foram abolidos pela legislação, pelo legislador, e hoje nós temos que para os militares não se fala em previdência, não se fala em regime próprio, nós falamos em proteção social. Esse é um conceito que vem para a lei e nasce nos últimos 12 meses, mais ou menos, desde que o ex-presidente Michel Temer tentou fazer essa reforma, que hoje foi levada a efeito pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo atual Congresso. Então, na PEC 273, se eu não me engano, nós começamos a trabalhar esse novo conceito de proteção social, justamente para reafirmar o segundo e o terceiro item, a segmentação dos militares em relação aos servidores públicos e a simetria entre as carreiras militares. Entendemos que o Constituinte, que o povo brasileiro fez uma opção muito clara ao elencar na Constituição Federal, desde o texto originário, algumas carreiras que teriam tratamento nacional. Nem todas as carreiras têm assento na Constituição Federal. A magistratura tem, o Ministério Público tem, e os militares também têm.
para essas carreiras nacionais, quis o Constituinte uma unidade de tratamento jurídico, por razões óbvias de segurança jurídica, no caso do Ministério Público e dos magistrados, e de unidade de defesa nacional, interna e externa, no caso dos militares. Eu pretendo explicar isso logo em seguida, não posso me alongar muito. Se nós ficarmos aqui falando, nós temos tempo para virar à noite, mas o meu tempo é bom. Eu costumo ter menos tempo para falar, então eu estou bem à vontade, por isso eu vou avançar lentamente. Carreira militar, ela é una, ela só é dividida entre militares federais e estaduais, e nós temos os estatutos dos militares estaduais e o estatuto dos militares federais, que é a Lei Federal 6880 de 1980. Essa lei volta à mesa dos militares estaduais agora, antes relegada a uma consulta residual, agora passa a ser também um diploma jurídico muito importante na interpretação no que diz respeito à simetria. Na questão funcional, o direito administrativo contemporâneo já entendeu e já tem doutrina bem consistente de que os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles têm as suas funções típicas. Função típica do Judiciário julgar, função típica do Legislativo legislar e do Executivo executar e cumprir a lei, entre outras, grosso modo falando, mas cada poder também tem a sua função atípica. Todos exercem, na verdade, funções típicas e atípicas. E nós trouxemos esse conceito para a definição das funções constitucionais e legais dos militares, que em âmbito federal, nas Forças Armadas, nós temos como função típica a defesa externa e como função atípica das Forças Armadas a garantia da lei e da ordem, a GLO. Para os militares estaduais, função típica é a defesa interna, polícia ostensiva, preservação da ordem pública, defesa civil, e a função atípica dos militares é ser auxiliar e reserva das Forças Armadas, e esse texto vem lá no artigo 144, desde a origem do texto constitucional. E como que isso, de forma complementar, garante a rigidez do sistema e permite a estabilidade interna para que todo o modelo nacional funcione através da unidade de tratamento jurídico. Nós somos força auxiliar das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, nós somos força reserva do Exército em caso de declaração de guerra externa, e em tempo de normalidade, cada força exerce as suas funções típicas genuinamente. Só que para que se possa funcionar de forma sistêmica, é necessário, é fundamental que as estruturas jurídicas, que as estruturas militares tenham sincronia, tenham unidade, sejam o máximo possível idêntica. E o que aconteceu? As interpretações dos governadores, aproveitando dúvidas inexistentes no texto constitucional, acabou nos levando para a maior heterogeneidade legislativa possível. Cada estado legislou para os seus militares, nos seus estatutos, como bem entendeu. E as assembleias legislativas, pela falta de trato e de profundidade no conhecimento desse campo jurídico, que é um campo muito específico, acabou entendendo que era possível legislar. Então hoje nós vamos fazer uma retomada da unidade nacional da legislação dos militares. É isso, através de uma norma nacional. Unidade que garante a funcionalidade desse sistema. Quase falando sem o microfone. Daqui a pouquinho eu paro com o microfone. Aqui nós temos vetores comuns dos militares,
que apontam e que reafirmam essa unidade de tratamento jurídico legislativo. Por exemplo, vedações comuns, sindicalização, greve, filiação partidária, isso para que a categoria militar seja uma categoria de Estado, genuinamente de Estado, não permeável por questões político-ideológicas e nem de governos. A intertemporariedade dos militares e da função militar deve reinar na legislação. Normas gerais, hoje aprovada, hoje não, a emenda constitucional 103 eleva para esse bloco de normas gerais da União dois institutos muito caros, muito preciosos para nós, para a nossa família militar: a inatividade e a pensão militar. Então nós vamos ver depois expressamente esse texto, onde que ele está localizado, o que se perdeu do texto originário apresentado pelo presidente da República na PEC 06 e o que volta possivelmente a compor o texto constitucional com a PEC paralela, a PEC 133. Não preciso falar que os militares eles são submetidos a rígidos códigos de conduta, códigos deontológicos, têm a sua vida, mesmo na inatividade, sujeita à perda do posto, à perda da graduação, à perda dos proventos. Aliás, não se denominam mais proventos de inatividade para os militares, é a remuneração da inatividade e a remuneração dos ativos, para ficar bem claro que o encargo de custeio da remuneração do ativo ou do inativo é do Tesouro do Estado, e assim foi a origem da formação dos exércitos desde Roma, que teve que captar impostos dos seus cidadãos para custear os seus exércitos. De lá para cá, exércitos sempre foram custeados por impostos. O termo contributividade é um termo muito mais recente e acho que agora a gente vai conseguir esclarecer um pouco essas confusões que foram feitas entre contributividade e retributividade no que diz respeito aos militares. Eu preciso falar, para não perder a oportunidade, que a categoria dos militares, ela, além das restrições de direitos, os militares estão submetidos a um comportamento médio muito acima do comportamento médio do cidadão. Exige-se do militar, onde quer que ele esteja e em qualquer circunstância, o dever legal de agir. Esse dever legal de agir de todo militar coloca o estado de alerta do indivíduo numa condição de saúde permanente e de um estresse constante em qualquer situação do seu cotidiano, com a família, fora do trabalho. Essa condição de garantidor da ordem, a relevância de sua omissão diante de um fato social que para qualquer um poderia ensejar uma ação, mas para o militar deve ensejar uma ação. Isso pode acarretar na omissão do seu dever legal para o militar, que ele seja responsabilizado pelo resultado. Se o militar, diante de um fato criminoso, fora de serviço e em qualquer condição, se omite, finge que o fato não está acontecendo, dá as costas e vai embora, o resultado desse fato criminoso é imputável àquele cidadão, que é o militar. A relevância da omissão é um fator muito relevante, pouco explorado, que causa índices absurdos de depressão, de doença cardiovascular, de câncer e de suicídio nessa população, e indicadores epidêmicos muito maiores do que a população comum. Lá no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, nós tivemos a ousadia de começar a investigar um pouquinho mais isso, porque o governador está buscando igualar os desiguais e nós estamos acentuando a desigualdade na justiça aristotélica, justamente buscando esses componentes somáticos
que abreviam a vida desses indivíduos, mas que, além de tudo, arrastam a sua família junto. Porque a família do militar sofre tanto quanto todos esses efeitos dessa profissão, que é uma das mais belas, sem dúvida nenhuma, mas ela traz fardos e consequências muito sérias. E a legislação buscou retribuir. O cidadão buscou retribuir. Esse é o conceito. Vamos lá. Então, nossa Constituição, ela é um xadrez, porque tem 30 anos, 103 emendas constitucionais. O operador jurídico, ele tem que estar constantemente, de mês em mês, tem que acessar o site do Planalto para ver se não tem uma emenda constitucional nova, porque afeta toda a legislação infraconstitucional. Então é um exercício permanente de revisão da validade das normas jurídicas aos novos conceitos e às novas regras constitucionais. E por curiosidade, o termo segurança, e nós vivemos num país positivo, um país que parte das normas romano-germânicas, é do direito escrito. A palavra segurança, ela consta apenas 28 vezes no texto constitucional. E a palavra militar, mais de 80 vezes nós temos a menção da palavra militar, nas suas várias classificações na língua portuguesa, demonstrando a preocupação com que o Constituinte teve e tem em tratar os militares e a função militar e as estruturas militares como um capítulo à parte e que deve ser interpretado de forma sistêmica. Eu não posso aplicar a Constituição em tiras, como mencionado antes, como vem da doutrina do ministro Eros Grau. Então, daí, nós temos uma malha legislativa constitucional que deve servir como filtro de validade de toda a regra infraconstitucional. E mais agora. Só para termos uma ideia, apenas no que diz respeito às emendas que direta ou indiretamente afetam o servidor público no campo da Previdência, do regime próprio, do artigo 40. Algumas delas também tratam do regime geral de Previdência, lá do artigo 201, e, de forma direta, a emenda 18, 20 e 41 enfrentam o tema militares e a Previdência. Não na Previdência, militares e a Previdência, né? Aqui embaixo já colocamos a emenda 103, de 20 de fevereiro, do presidente Jair Bolsonaro, que faz a consolidação do que foi idealizado. Isso nada é novo, isso não nasceu em 1993, desde a origem da Constituição Federal, movidos por interesses de fundos privados de pensão e de poupança pública, o constituinte originário e derivado, ele sempre vem tensionado a mudar as regras do servidor público. É inadmissível que o servidor público, na concepção desse bloco econômico, é inadmissível que o servidor público possa se aposentar com a integralidade da remuneração, possa se aposentar sem idade mínima, possa se aposentar sem preencher uma série de requisitos. E esse conceito, ele veio tensionando a malha constitucional e ele conseguiu hoje, depois da emenda 103, fechar um ciclo que nasce lá na emenda 20, quando o hospedeiro chamado Previdência Complementar, a Previdência Complementar foi o hospedeiro da emenda 20 e poucos conseguiam fazer a interpretação evolutiva do que seria a Previdência Complementar, e hoje nós sabemos. A Previdência Complementar para o servidor público é o regime geral de previdência para o trabalhador, na absoluta igualdade e unificação dos dois modelos. Podemos dizer hoje, sem sombra de dúvidas, que o Brasil não tem mais
regime geral de previdência e regime próprio de previdência dos servidores públicos. O Brasil tem um grande modelo que se segmenta regime geral e previdência complementar, que ao fim e ao cabo leva todos os trabalhadores e servidores públicos a um benefício limitado ao teto do regime geral de previdência, que é de R$ 5.800, com uma série de requisitos de idade mínima, de tempo de contribuição mínima e redutores comuns a esses dois institutos. Se esse modelo é o mais justo ou não, bem, o tempo dirá. Agora, o que não é justo é a mudança sucessiva nas regras do jogo, afetando os contratos em vigor. Em outras palavras, os atuais servidores públicos dessas gerações, eles foram acometidos, surpreendidos com mudanças constitucionais que afetaram, restringiram e modificaram direitos conquistados, direitos contratuais, e tudo isso sob o manto e sob a proteção do Supremo Tribunal Federal, através de acomodações jurisprudenciais dessas transformações. Tudo no pressuposto de que é pelo bem da nação, como se a Previdência fosse o causador do déficit brasileiro. Tem diversos cálculos que demonstram que o sistema e o modelo de seguridade social implantado pelo Constituinte originário, essa seguridade, saúde, assistência e previdência, no seu bojo, com as suas múltiplas fontes de custeio, essa seguridade é superavitária. E sempre foi. Mas tudo bem, isso é um outro ambiente, isso é uma outra área. Eu vou me limitar a passar pelo regime próprio de previdência do servidor público exclusivamente para ver o espelhamento dele no sistema de proteção social dos militares ou no modelo constitucional dos militares. Vocês podem perceber que não tem partido, não tem ideologia política, não tem tempo de mandato. Quando abre o espaço, muda. Aqui, esse texto é bem importante, pouco visitado por nós, que vamos pegando a última letra constitucional. Esse é o texto originário. No artigo 40, o caput do artigo 40 é até simplório, né? Ele era assim: o servidor será aposentado, 2 pontos. Não tinha contribuição, não tinha idade mínima, não tinha tempo mínimo, tinha paridade entre ativos e inativos, tinha integralidade, todos os direitos que os servidores públicos tinham na origem do texto constitucional estava ali guardado na casa do artigo 40. E os militares? No 42. Os militares federais e os militares estaduais, naquela época chamado de servidores militares, estavam ali, na casa do artigo 42. E quando o Constituinte quis aplicar aos militares dispositivos do servidor público, ele fez expressamente, exaltando aí, desde a origem, aquele princípio que mencionamos, que é o princípio da remissão expressa. Está ali, do artigo 40, determinava a aplicação para os militares da integralidade e da paridade. Perfeito. E do artigo 7º, daquele rol de direitos trabalhistas, para os militares, 5. Os expressamente constantes ali. 13º, salário família, férias, terço, licença, gestante e paternidade. Depois as emendas acrescentam mais um ou outro, mas não muitos. E sempre fazendo expressamente remissão do que é aplicável. Logo, se não diz que é aplicável, não pode aplicar. E eu vou dar essa ênfase porque nós temos uma janela bem perigosa que avançou até ontem nas legislações estaduais, que é a tal da previdência complementar. O artigo 142 era o artigo exclusivo das Forças Armadas. O 144, o parágrafo 6º, já contemplava as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Aqui nós vamos ter, com a emenda 18, algumas modificações, veremos a seguir.
Emenda 03. O que é importante nessa emenda 03, só para ficar como um registro histórico, eu não posso deixar de mencionar, ela traz originalmente a primeira regra de contributividade. Então, aquele conceito de que o servidor público ele tem na sua aposentadoria ou na pensão uma retribuição pelo tempo que ele prestou o serviço público, ele aqui agora passa a contribuir. Isso era aplicável à União Federal, não era, num primeiro momento, aplicável aos estados. Alterou a emenda 03, o artigo 42. Como incluiu o parágrafo 6º no 40, mandou aplicar o parágrafo 6º também aos militares. Só que nesse momento, tanto os militares estaduais quanto os federais estavam ali no 42. Logo em seguida, essa regra foi segmentada para que fosse aplicada somente aos militares federais. Emenda 18. Essa emenda, ela foi num período e num contexto muito complexo, quase que de desmilitarização, quase que desvinculação absoluta dos militares dos estados das Forças Armadas. Existe, como em tudo que é família, briga entre irmãos. E um dos irmãos tentou deserdar o outro. Então, na briga pelo espólio familiar, ficaram os militares estaduais com o artigo 42 e os federais com o artigo 142. E todo mundo viveu feliz desde então. Manteve-se a simetria absoluta de tratamento jurídico entre as carreiras e o princípio da remissão expressa segue incólume. Aí o texto do artigo 142. Vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Essa emenda 18, 5 de fevereiro de 98. 98, emenda 20, 15 de dezembro de 98. O que aconteceu aqui? Os militares correram para aprovar a emenda 18, porque a emenda 20 já estava tramitando. O que fez a emenda 20? A emenda 20, isso aqui é só um texto, é só uma referência, tá? No artigo 37, aqui pela primeira vez ocorre a segmentação expressa dos dois regimes e dos dois modelos. Porque antes os servidores públicos, artigo 40, os militares 42 e agora também 142, linkados, e aqui diz o seguinte: a vedação de recebimentos, de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou do artigo 42 e 142. Então, esse ou grifado é importante porque há um marco, há uma muralha entre os dois modelos. Aqui é importante, o caput do artigo 40 com a emenda 20, artigo 40 dos servidores públicos. Não preciso mais falar em servidores públicos civis, porque a emenda 18 mudou esse conceito e trouxe um novo conceito, servidores públicos, tanto quanto mudou o denominativo de servidores militares para militares dos estados. Então, para o servidor público, vem com a emenda 20 o caráter contributivo. O servidor contribuirá também para a sua aposentadoria. Somente em 98, a gente pode pensar, faz pouco tempo, né? Se somente em 98 o servidor passou a contribuir com a sua aposentadoria, como imputar ao servidor público déficits nos regimes próprios de pensão? Se antes de 98 não lhes era exigível contribuição. Parece que há um erro de avaliação aí, um erro pré-ordenado com certeza. Equilíbrio financeiro e atuarial, as regras começam a ser transformadas no artigo 40. Vamos ver se no 42 ou no 142 nós vamos ter algum reflexo, né? Tempo de contribuição e idade mínima. Aqui a Constituição não havia idade mínima e não havia nem tempo de contribuição. O conceito à época ainda era do tempo de serviço. E o que aconteceu?
alguns abusos de tempo ficto, tempo rural. Então, o excesso e o abuso, muitas vezes, no exercício de alguns direitos, acaba gerando a restrição e o prejuízo de muitos, né? Vedação de tempo ficto também, e aquilo que a gente mencionou, que é a previdência complementar. Nessa época, a previdência complementar não teve muito destaque. Está aqui ela. Não teve muito destaque. Os municípios, né, observaram a previdência complementar. Eu não vou implantar a previdência complementar. Os estados olharam para a previdência complementar. Também não vou. Por que eu vou fazer isso? E esse instituto ficou adormecido durante muito tempo, principalmente até a próxima emenda, que é a emenda 41. Está um pouquinho cansativo, eu arranco um pouco mais forte, tá? Vou avançar um pouco mais rápido então. No artigo emenda 20, tá? Emenda 20. Fez as seguintes alterações lá no artigo 42, que é o artigo dos militares estaduais. O artigo 42 ainda é o artigo dos militares estaduais, tanto quanto o 142 dos militares federais, grudados umbilicalmente, siameses, né? Não muda para os militares dos estados as regras de remissão já aplicáveis. Mudam só o número dos parágrafos. Quando muda o parágrafo 3º e 4º para 7º e 8º do 40, muda aqui também para dizer que continuam se aplicando aos militares as regras de paridade, as regras de integralidade da última remuneração, porque até aqui, em 1998, o regime próprio do servidor público assegurou a manutenção disso, colocou a contributividade, colocou a idade mínima, colocou o tempo de contribuição mínima, mas manteve integralidade e paridade. E para os militares, a alteração foi remissiva, mantendo por consequência para eles também esses direitos. A aplicabilidade das regras do artigo 40 para todos os poderes e servidores, judiciário, legislativo, Tribunal de Contas, vem com a emenda 20, para não ter dúvida nenhuma de que somente um modelo previdenciário existia naquela época, e era o do artigo 40 para o servidor público. Militares 42 e 142 ficavam num capítulo à parte. Aí vem a emenda 41. Essa emenda, ela é fundamental, talvez por 3 elementos. O primeiro, ela trata da solidariedade do sistema. A solidariedade que permitiu a tributação dos aposentados e pensionistas. Então, quer dizer que, com o advento da emenda 41, quem já estava aposentado, quem já era pensionista, com direito consolidado, absolutamente adquirido e estável, passou a contribuir, porque a solidariedade do sistema foi trazida ao cânone constitucional com a emenda 41. Sim, isso aconteceu à época. Claro que a aplicação disso nos estados dependeu de lei complementar, estabelecendo a alíquota, a base de incidência e etc. Mas essas leis, quando testadas perante o Supremo Tribunal Federal, receberam o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: não há direito adquirido a modelo remuneratório, preservada a irredutibilidade do valor bruto da remuneração. O que reduziu ali? O líquido, porque passou a incidir em pensionistas e inativos aposentados. Naquela época chamavam de inativos. O caput do artigo 40 falava em ativos, inativos e pensionistas. Hoje mudou o caput, mas aposentados e pensionistas passaram a contribuir solidariamente com o sistema. Para os militares,
pensão militar. O parágrafo 2º do artigo 42 disse que cabe à lei estadual definir as regras da pensão militar. Aqui nós temos uma ADI do estado do Pará, construída por integrantes dessa mesa, de forma muito inteligente, que diz o seguinte: essa lei não é uma lei qualquer. Tem que ser uma lei que respeite esse sistema dos militares. Tem que ser uma lei que trate de forma diferenciada a pensionista militar da pensionista do regime geral e da pensionista do regime próprio de previdência. O que fez o governo e a Assembleia daqui e de outros tantos estados. Coloca tudo na mesma lei, bota um artigo, um capítulo para os militares e manda aplicar a varrer. Significa que hoje existem leis estaduais que asseguram a pensão transitória, dependendo da faixa etária, com redutores significativos. Qual é a coragem que se vai exigir de um profissional que vai à rua trabalhar sem saber se volta, quando ele olha para esse sistema e para esse modelo e vê que sua família está desamparada? Pois é isso que aconteceu. Através de deformidades legislativas, esse foi o desfecho. E é a partir daqui, emenda 41. Então, de forma conceitual, caráter solidário, contribuição de ativos e inativos. E agora sim, acabou a integralidade da última remuneração. Acabou a paridade entre ativos e inativos. Rompeu-se o liame entre quem está no exercício e quem já está aposentado. Com isso, as categorias se enfraqueceram, se segmentaram. Cada um batalha por si e que vença o melhor. E quem já está em casa vai dormir, botar pantufa e vai aproveitar a vida com o salário congelado. Não é mais problema meu. Foi isso o que aconteceu. Os sindicatos e as entidades tinham muita força. Com a quebra da paridade entre ativos e inativos, houve uma verdadeira quebra no pacto intergeracional, que sempre uniu todos os servidores e que sempre uniu a família militar. Mas, para os militares, esses dispositivos não são aplicáveis porque não foram, pela remissão expressa, determinados aos militares. Vou passar mais rápido a partir de agora, depois me aprofundo com certeza, nós voltaremos, só para passar pelas emendas que nós mencionamos ali naquela lâmina anterior. A emenda 47, ela faz uma reformulação no parágrafo 4º do artigo 40, que dentro do 40, para os servidores públicos, as regras são unitárias. Não pode ter um tratamento jurídico diverso para servidor público dentro do regime próprio de previdência, exceto essa exceção do parágrafo 4º, foi aqui detalhada na emenda 47, e aqui se colocou as categorias, as carreiras da segurança pública: Polícia Civil, Polícia Pericial, Superintendência dos Serviços Prisionais. Todas as categorias da segurança pública foram alocadas nessa janela do parágrafo 4º do artigo 40 para, dentro do regime próprio, terem critérios diferenciados de tempo de contribuição, de idade e talvez até de concessão de benefício relativamente aos demais servidores públicos, consideradas também as peculiaridades e as características de todas as carreiras da segurança pública. Nós, os militares, nós estamos alocados nas carreiras da segurança pública por força do artigo 144, mas nós estamos dentro do sistema de proteção social dos militares. É quase como uma segmentação entre a prestação do nosso serviço no âmbito da segurança pública e a nossa estrutura funcional e de retaguarda, sistema militar. A emenda constitucional número 70,
quando determina uma revisão geral de todos os proventos de aposentadoria e pensões, o faz apenas para o artigo 40. Todas as pensões nacionais tiveram que ser revisadas à luz da emenda 70, mas todas as pensões do regime próprio de previdência do artigo 40. Em nenhum momento aqui determina-se revisão de pensões militares ou, à época, de proventos de inatividade. Emenda 77, mais uma vez, reafirmando o princípio da remissão expressa, não era aplicável aos militares a acumulabilidade de cargos públicos, nem mesmo de áreas da saúde. E aí nós temos os militares da área da saúde que não podiam acumular cargos ou empregos na área da saúde, enquanto o servidor público podia, e eles não podiam porque não havia autorização expressa para isso. Com essa emenda 77, emenda do então parlamentar Jair Bolsonaro, um dos poucos textos que ele conseguiu aprovar, dos muitos que tentou, está aqui, princípio da remissão expressa, aplicável mais uma vez. Emenda 88 fala da compulsória por idade. Aumentou a compulsória por idade máxima de permanência para o servidor público do artigo 40 e para os militares nenhuma aplicação. A tendência dessa regra da compulsória por idade é de que ela vá aumentando ao infinito para o pobre do servidor público, com o perdão da referência, porque a aposentadoria do servidor público à luz das novas regras da Previdência Complementar será limitada ao teto do regime geral. Teto este que hoje é 5.800, que a tendência é que seja achatado, que ninguém ganhe mais do que o teto e ninguém mais do que o teto e ninguém menos do que o mínimo. Então, se eu, servidor público, que tenho a minha remuneração em qualquer modelo remuneratório de R$10.000, por exemplo, eu vou me aposentar para ganhar 5.800? Não vou não. Vou lutar para aumentar essa compulsória por idade, eu vou trabalhar de cadeira de rodas. Eu vou até os 100 anos se for necessário. A aposentadoria é uma corrida com obstáculos móveis, disse o Gilmar Mendes. Então, compulsória por idade existe para nós militares, mas não vem afetada por essa transformação da emenda 88. Se foi para os ministros, né? É a PEC da bengala. Alguns estados tentaram aplicar a PEC da bengala para que o vértice da estrutura hierárquica, coronéis, pudessem permanecer. Mas se a emenda altera lá para o servidor público, por que eu não posso alterar aqui para mim também? E essas incitações, essas testagens sucessivas e históricas ao nosso modelo, ao modelo dos militares, que flertou durante muito tempo com diversos dispositivos trabalhistas do artigo 7º, de regime próprio do artigo 40, quase acarretou a nossa ruína. Quase. Então, aqui é só uma referência da PEC 287, quando o então presidente Michel Temer quis fazer as alterações que eram muito mais suaves do que as alterações implementadas pela emenda 103, e ele não conseguiu à época. Bem, esse recorte é um recorte evolutivo. A cada mês muda esse quadrinho aqui. O que é isso? Esse aqui é o mapa da Previdência Complementar. Regimes próprios de Previdência estão em extinção. Todos os regimes próprios de Previdência estão em extinção. A União sinaliza, a Constituição determina a partir de agora Previdência complementar para todos. Previdência complementar. Teto do regime geral,
o salário mínimo como referência, e quem quiser ganhar um pouquinho mais vai aportar 1, 2, 10, 8, 20% da sua remuneração excedente ao teto num fundo com uma conta individual que o empregador, o patrocinador, o ente do qual ele está vinculado também vai aportar 1, 2, 10, limitado a 8. A partir de 8% o patrocinador não bota mais, só o trabalhador ou o servidor, ele vai colocando lá, vai investindo nesse fundo, nessa conta individual, capitalizada, gerida dentro do mercado financeiro, sujeita a flutuações de mercado. Aí imaginem só a massa de quase 1 milhão de servidores públicos no Brasil, em todos os entes, que, para garantir um pouco mais do que o teto do regime geral, comprometem-se, dentro da Previdência Complementar, a tirar mais 20% do que recebem para botar nesse fundo. Esse fundo olha para esse servidor e esse trabalhador e diz assim: daqui a 35 anos nós conversamos. A instabilidade que nós estamos na iminência de enfrentar daqui a 30 anos, alguns modelos já estão em vigor há 7, 8, é muito perigosa. O controle sobre esses fundos tendem a ser o maior volume financeiro que vai ser movimentado no Brasil. Esse é o modelo. Lá com aquele hospedeiro da emenda 20 de 98, hoje ganha a sua pujança. Na União, Previdência Complementar, a partir de 2012, qualquer servidor nomeado na União entrou na Previdência Complementar, mas ele tem a opção, pelo menos, ele diz assim: eu não quero a Previdência Complementar. Fica com as regras de aposentadoria limitadas ao teto do regime geral. Eu quero a Previdência Complementar, entra nessas novas regras. Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e outros estados, Pará, inclusive, ao legislarem sobre previdência complementar, não incluíram os militares, de forma sábia e com certeza fruto de muita guerra no parlamento. Quando tramitou esse projeto de lei, eu tenho convicção de que no texto originário lá estavam os militares. Para tirar os militares desse texto, com certeza muitos dos senhores aqui deixaram boa parte da sua energia e do seu sangue. Mas isso não significa que o regime aplicável aos militares do estado do Pará tenha sobrevivido incólume aos avanços do regime próprio. Porque a Previdência Complementar é a criatura que superou o Criador. Mas o Criador é o regime próprio. E aqui sabemos que ao implantar o regime próprio de previdência do estado do Pará, militares e civis acabaram sendo absorvidos pelas mesmas regras. Mas espera aí, o regime próprio não é aquele do artigo 40 da Constituição Federal, aplicável exclusivamente aos servidores públicos? Mas e como é que esse sistema vai absorver os militares numa legislação estadual? Pois é, não só aqui, mas em muitos estados. E o que é pior, nestes estados aqui, 7 estados da federação, os militares terão os proventos de inatividade limitados ao regime geral. Nesses estados, quer passar para a reserva, tenente, depois de 35 anos de carreira, major, coronel, vai aceitar o teto do regime geral. Santa Catarina, inclusive, terra do nosso
presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, brilhante Coronel Araújo Gomes, terra do Coronel Marlon Tesa, presidente da FENEME, um dos maestros de todas essas reformas recentes. Lá, na casa desses gigantes, um governo forte, com coalizão com o parlamento, aprovou a inclusão dos militares de Santa Catarina na Previdência Complementar. E o que nós vamos apresentar a partir de agora é o resgate. Nós fizemos o resgate de todos esses estados e a restauração daquilo que foi perdido pela deformidade das legislações estaduais. Essas leis aqui são todas inconstitucionais, viu? E aí vocês podem perguntar, mas por que ninguém até hoje entrou com uma de uma matéria dessas? Porque o risco de perder uma ação dessas e consolidar um entendimento desfavorável é tão grande que é melhor ficar esparramando a tese. Esperar 5155, esperando a do Pará. Aliás, nós temos uma ideia muito forte para impulsionar essa decisão. Conversamos há pouco aqui com o Dr. Márcio e acho que temos um remédio muito forte que decorre dessas mudanças recentes. Veremos a seguir. Não precisamos detalhar muito, a síntese e a gênese disso já foi vista. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ações judiciais, daí a importância de nós termos um modelo jurídico, eu não posso dizer unificado, mas muito integrado. Os jurídicos dos estados, os escritórios que têm protagonismo, que têm liderança na condução das ações que envolvem os militares, eles não têm que ter apenas o conhecimento profundo e pleno desses institutos. Eles têm que observar se o efeito concreto de alguma ação pode trazer, além de um eventual benefício econômico, um custo muito grande para esse patrimônio legislativo. E aí nós percebemos, e eu coordeno todos os escritórios dos estados de entidades vinculadas à FENEME. Há 10 anos já eu sou o coordenador jurídico da nossa federação. Participamos de dezenas de encontros em Brasília, e lá nós sempre colocamos em mesa de debates, previamente, a viabilidade, a conveniência, a oportunidade de adentrar com determinadas ações. Por exemplo, eu vou pedir adicional noturno para os militares, e se eu ganho o adicional noturno para os militares, como eu vou sustentar que os militares não têm horário para sair, não têm horário para chegar, não têm final de semana, não têm jornada de trabalho, que 30 anos de serviço militar equivale a 37 anos de serviço seletista? Eu perco esses argumentos. E esse patrimônio jurídico do ser militar e da profissão militar é muito valioso para nós e é muito temerário. Então, algumas aventuras jurídicas em alguns estados custaram muito caro. Bahia é um caso típico disso. Bahia, os militares são praticamente seretistas lá na Bahia. Na hora de exigir que o militar continue num cerco atrás de bandidos, num flagrante em andamento, que tenha que ficar 2, 3, 4 dias no terreno, eu não posso mais. Substitui, porque já venci, já extrapolei minha carga horária, chefe. É a mudança do conceito de comandante para chefe. Isso não pode acontecer. Aqui eu citei algumas delas. Vou passar um pouquinho mais rápido. Ó, tá aqui no quadro a nossa ADI, né? Lei monotemática, não somente lei monotemática, que verse exclusivamente sobre o modelo, mas também que respeite materialmente a diferença de tratamento jurídico entre servidores públicos e militares. Temos maioria de votos aqui, né? Precisamos só impulsionar 2.
Esse aqui é um exame feito pelo TCU, é muito interessante. O doutor Sérgio, ele se debruçou lá à época sobre o tal do déficit financeiro no modelo das Forças Armadas e concluiu que a retributividade é um valor que se sobrepõe a qualquer exame de cálculo atuarial no modelo dos militares, justamente por esses conceitos, por essas sugestões, por essas limitações, pelas restrições impostas a esses especiais servidores da pátria, que a tudo isso levam e arrastam suas famílias. Isso consta desse acórdão do TCU, um acórdão bem consistente, muito inspirador. Vamos lá. Eu não sei se, doutor Márcio, se nós seguimos aqui por mais uns 30 minutos, eu acho bom. Pode ser? Pelo protocolo, nós tínhamos pensado em 2 blocos. E aí para as perguntas. Perfeito. Então tá. São 3 etapas a partir de agora. O texto originário da PEC 06, e isso é muito recente, o resultado da tramitação dela e a emenda 103, o projeto de lei 1645, recentemente aprovado, que altera o decreto-lei 667, e a PEC paralela 133. Nesse bloco, vamos ver esses institutos. 103 a emenda constitucional e PEC 133 a PEC paralela que está vindo. Esse texto constava na PEC 06 do nosso ilustre presidente Jair Bolsonaro, com a ajuda do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com a participação da FENEM, das entidades. Construímos isso a muitas mãos e muitos cérebros. E quando pensamos nesse texto, nós não pensamos somente em colocar como norma geral da União o tema inatividade e pensão. Nós pensamos um pouquinho mais, é claro. E aí nós colocamos o artigo 42, parágrafo 1º, limpando um pouquinho mais. Vocês podem observar que agora, no texto proposto, não tinha mais nenhuma remissão ao artigo 40. Nós suprimimos a remissão ao artigo 40, não queremos saber de nada do artigo 40 para nós. Nós somos nós, os servidores são os servidores. Essa era a nossa ideia originária. E no parágrafo 2º, deixar bem claro que lei complementar, porque se essa norma geral do artigo 22, inciso 21, for uma norma de lei ordinária, amanhã, num próximo governo, uma medida provisória pode nos surpreender com as mudanças nas normas gerais. Aí, olhem a instabilidade nos estados, se as normas gerais que suspendem a eficácia das normas estaduais possam ser modificadas deliberadamente por medida provisória. Por isso, pretendíamos lei complementar para isso. E apagávamos do parágrafo 2º aquela regrinha lá, colocada pela emenda 41, que dizia que os estados vão definir os critérios das suas pensões. Bem, esse texto e este texto não foram aprovados. Perdemos esses dispositivos na tramitação da PEC. Vocês estão querendo demais. Deixa só aqui como normas gerais da União. O que nós tentamos aqui? A possibilidade para o militar ser reconvocado, já que o militar pode ser reconvocado para a ativa em determinados critérios, inclusive para fins de justiça militar, que também o possa para fins do exercício da sua atividade, para recompletamento de efetivo, pensando sempre no recompletamento de efetivo. Também abríamos aqui a janela de ingresso do modelo de temporários, militares temporários. No meu estado, nós fizemos, eu tive a oportunidade de idealizar, nós temos o soldado
PM temporário para atividades administrativas, o soldado bombeiro temporário para atividades internas, o técnico temporário para diversas áreas do conhecimento que nós tenhamos interesse, mas que não tenhamos estrutura para ter uma carreira, por exemplo, um geólogo, tenente temporário. Nós temos o profissional de saúde, o tenente temporário na área de saúde, para poder dar assistência de saúde, que é um dos pilares da proteção social. Muitas vezes o limite de despesa do Poder Executivo com seus quadros já superou o artigo 169 da Constituição, tem que prestar o serviço, não sabe como fazer. Os quadros temporários são quadros rápidos, céleres, eles não engessam a contratação e a exoneração, eles não implicam em problemas previdenciários, porque eles estão vinculados ao regime geral de previdência. O meu Estado legislou, mesmo sem regra constitucional que assim autorizasse. E nós aproveitamos a presunção de constitucionalidade das leis e lá está funcionando. Claro que estávamos buscando aqui um guarda-chuva constitucional para essas regras, não conseguimos, perdemos esse texto. Mas não desistimos. Esse texto também perdemos. Puxa vida, desde o texto originário já compete à União editar normas gerais sobre algumas coisas dos militares. Aquele inciso 22, inciso 22 do artigo 21, existe desde a origem. E qual é a norma geral da União que foi proposta e aprovada para ser o marco regulatório das polícias e bombeiros militares? Qual foi a norma geral da União? Não foi. A União nunca encaminhou, nunca aprovou, até encaminhou, é o PL 4363 de 2001, que tem 140 emendas e não sai do lugar. E qual é a norma geral da União, então, para regular aqueles dispositivos que já estavam contemplados ali? O que fez o legislador? O que fez o Poder Judiciário? Recepcionou o Decreto-Lei 667. O Decreto-Lei 667 de 69 é, para os fins de norma geral da União, o balizador. Esse decreto tem uma série de dispositivos não recepcionados, como, por exemplo, que os comandantes gerais das polícias militares seriam generais das Forças Armadas ou indicados pelas Forças Armadas. Ele foi desenvolvido num tempo de exceção, num tempo diverso. E ele foi recepcionado como norma geral. Decreto-Lei 667. Que segurança nós teremos, então, de que venha essa tal da norma geral da União para legislar sobre inatividade e pensão? E o que fazer enquanto ela não vier? Está aqui. Esse era o nosso contrabando. Enquanto não vier a norma geral da União, aplica-se a norma das Forças Armadas. Assim, é o princípio da simetria, mandava aplicar a norma das Forças Armadas. Ia dar uma confusão tremenda, não temos dúvida disso. Mas seria através da confusão que o impulso do legislador seria acionado para mandar logo essa norma geral versando sobre inatividade e pensão. Esse dispositivo também não foi aprovado.